Graça e paz, igreja. Amém? Você que pode, coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, verso de número 34. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, verso de número 34. De acordo com o que você foi encontrando, vai dizendo glória a Deus, aleluias. Todos acharam? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém? Repita comigo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e agora é bem forte, e de todo o teu entendimento. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós lhe rendemos graças mais uma vez neste culto. Graças por estarmos aqui agora, podendo ter a oportunidade de ouvir o teu falar. Ouvir o Senhor nos dar o entendimento da tua palavra, o entendimento necessário para esses dias que estamos vivendo. Senhor, que esta noite o Senhor abra a nossa mente e que o Senhor, meu Deus, faça com que cada um de nós saiamos daqui entendendo o motivo pelo qual o Senhor nos criou, e só não nos criou, mas nos chamou e nos vocacionou. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus e te agradeço desde agora e para sempre. Amém e glória a Deus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, quem esteve aqui há 15 dias atrás? Amém? Quem não esteve, não perdeu. Amém? Mas deixou de ganhar. Mas Deus não deixa ninguém para trás. Você vai ganhar em dobro esta noite, quem crê. Amém? Irmãos, há 15 dias atrás, nós iniciamos uma série de mensagens aqui acerca de propósito, cujo tema é Encontrando o Meu Propósito. E para você que não veio aqui, eu quero recapitular, e até para você que está aqui hoje, que esteve naquela quinta, para que a gente possa dar continuidade nessa ministração, né? E eu quero recapitular alguns pontos para que a gente possa então avançar no Senhor, amém? Porque na vida é assim, muitas das vezes a gente caminha, mas às vezes é necessário a gente recapitular algumas coisas que vivemos dias atrás, porque na correria do dia a dia nós acabamos o quê? Esquecendo ou deixando de lado, amém? Ou não prestamos atenção, não damos a devida atenção, mas eu quero recapitular para que todos nós possamos avançar juntos, amém? Há 15 dias atrás nós falamos então acerca de propósito, e eu disse que eu tinha 2 simples motivos pelo qual eu gostaria de falar de propósito, e que um deles era que eu acredito que sobre a vida de cada um aqui presente encontra-se repousado o quê? Um propósito divino, amém? Cada um aqui tem um propósito que Deus determinou para a sua vida, e cabe a nós agora identificarmos esse propósito em Deus, para que então possamos ser completos em quem? Em Deus. Eu me recordo que nós falamos que identificar ou se encontrar com o nosso propósito deveria ser a nossa prioridade de número 0, nem número 1, porque tudo parte de onde? Parte do propósito. Nós falamos que existe um risco enorme de nós estarmos fazendo para Deus, fazendo para o próximo, e mesmo assim estar falhando no nosso propósito. Porque
Porque muitas das vezes na intenção ou na emoção, na boa intenção de querer fazer algo, nós fazemos algo que não era para o que nós fazermos, talvez outra pessoa, mas não nós. E aquilo que era para nós fazermos, que está alinhado com o nosso propósito, muitas das vezes nós deixamos de fazer. E aí nós começamos a andar cansados e sobrecarregados. E muitos vão ficando pelo caminho porque estão fazendo coisa que não era para estar fazendo. Outros estão voando porque encontraram o teu propósito e alinharam os teus passos com o propósito de Deus, e agora não fazem nada a não ser aquilo que Deus determinou. Não se desviam para a direita nem tampouco para a esquerda, mas olham para o autor e consumador da tua fé e vai em direção ao teu propósito. Não tem problema nenhum nós crescermos na vida, não tem problema nenhum nós conquistarmos na vida. Nós podemos fazer tudo isso, mas mesmo assim falhar com o propósito de Deus que está sobre a nossa vida. Porque Salomão identificou isso em Eclesiastes capítulo número 2. Ele fez de tudo, ele construiu, depois derrubou, tudo que os olhos dele viu, nada ele privou, ele tocou, ele provou. Mas ao fim de tudo, ele chega entendendo que tudo isso era o quê? Vaidade. E talvez você esteja aqui hoje como Salomão. Você já conquistou de tudo na sua vida, você já ganhou de tudo, mas ainda existe um vazio dentro de você. E esse vazio, ele está aí porque você ainda não encontrou o teu propósito. Então há sim possibilidades de crescermos na vida, e não só na vida física, secular, mas na vida espiritual, e mesmo assim falharmos com o nosso propósito. E Deus nos traz aqui para que nós venhamos ter um entendimento do que Ele tem, do que Ele quer e do que Ele espera para nós. Eu disse também que o segundo motivo pelo qual eu queria falar de propósito é porque nós somos uma igreja com propósito. E qual é o nosso propósito? Será que nós sabemos qual é o propósito? Será que o que estamos fazendo hoje está alinhado com o propósito de Deus para esta igreja, para este ministério? Será que em algum momento nós nos desviamos do propósito? Ou será que até hoje nós não encontramos o verdadeiro propósito? Foram perguntas que nós em Deus fomos fazendo aqui. E eu acredito que depois daquele dia muitos saíram com alguns pontos de interrogação na mente. E eu disse que a minha vontade naquela noite não era de ouvir o teu glória a Deus, o teu aleluia, mas era de ver você saindo daqui o quê? Ruim. Ver você saindo daqui com vários pontos de interrogações. Porque isso ia fazer você chegar diante de quem? Do dono do teu propósito. Porque eu posso chegar aqui diante de você, igreja, apresentar uma tecnologia e colocar diante de você e falar: missionária Vanessa, usa. Ela vai pegar, ela vai olhar para aquele equipamento, para aquele dispositivo, seja lá o que for. Ela, tá, mas o que isso faz? Para que ele foi criado? Porque toda criação, para ela ser criada e ela vir à existência, existiu o que antes? Um propósito. Eu vou criar um aparelho para quê? Para qual finalidade? E muitas das vezes nós estamos andando de um lado para o outro, fazendo na correria, mas nós estamos andando para quê? Fazendo para quê? Talvez alguns de nós já perguntamos aqui a Deus, ou seja lá quem for, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu fui criado? E esse é o tempo de nós entendermos em Deus, não de julgarmos em Deus o que eu posso fazer ou o que eu venho a ser, mas entender em Deus o que eu posso fazer e o que eu serei em Deus. Então é um tempo de recomeçar, sim, mas recomeçar com entendimento, porque eu não quero chegar o ano que vem e falar: eu decidi recomeçar. Não, eu quero chegar o ano que vem e falar: eu decidi conquistar. Ou recomeça agora, ou para sempre. Amém? E fomos falando depois, fomos em Gênesis, porque nós falamos que para voltar à essência, ou para identificar o nosso propósito, muitas das vezes nós precisamos voltar aonde? Ao princípio. E nós fomos lá em Gênesis 1, e rapidamente todo mundo localizou Gênesis 1, porque é fácil localizar Gênesis 1, você volta a Bíblia todinha,
vira algumas páginas e rapidinho você está no princípio. Eu até brinquei falando, viu como que é fácil voltar ao princípio? Você ouviu só uma vez e rapidamente você voltou. Não dói recomeçar, não dói voltar às origens. Basta eu e você querermos. E ali a gente foi trazendo acerca de alguns atributos de pessoas que até vivem, que respiram, que você pode sentir, que você pode tocar, mas que estão vazias e sem forma. Por quê? Uma pessoa vazia e sem forma são características de uma pessoa sem propósito. E depois a gente veio falando que as trevas que havia sobre a terra não necessariamente simbolizaria o pecado em nossa vida, mas um tempo de escuridão que nos impediria de ver aquilo que está a um palmo da nossa mente, da nossa frente, dos nossos olhos. Então a gente não conseguiria enxergar os nossos propósitos, o propósito de Deus para a nossa vida, mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, o Espírito dele estava pairando sobre nós, motivo pelo qual que muitas das vezes eu e você saímos, andamos para um lado para o outro, sem saber para onde íamos e quando chegaremos, mas chegamos e estamos aqui porque o Espírito dele, pairando sobre nós, nos trouxe até aqui. E eu disse, pelo qual propósito Deus criaria céus e terra? Porque tem que haver um propósito. E esse propósito vai ser descoberto no dia de número 6, ou seja, no 6º dia, quando Deus cria o homem. E eu disse que eu e você somos o propósito dessa terra existir. Nós somos a resposta dessa terra, a resposta dessa sociedade. Amém? E paramos por aí. Bom, paramos aqui, porque eu sei que dentro de ti alguma coisa começou a mexer. Alguma coisa começou a se movimentar. Alguns questionamentos, algumas indagações. E eu fico feliz por isso, porque eu sei que quando Deus ele mexe por dentro, é porque algo por fora já está para acontecer. Porque toda mudança que eu quero primeiro tem que acontecer aonde? Dentro de mim. Amém? O que eu quero que aconteça ao meu redor, primeiro precisa acontecer aonde? Dentro de mim. O que eu estou falando para vocês aqui não são palavras bonitas. Eu estou falando porque eu falo do que o meu coração está cheio. O que eu estou dizendo é o que Deus tem falado comigo há alguns dias, alguns tempos. E eu vim, decidido a falar durante um bom tempo sobre propósito. Eu não sei quantas ministrações vão render, quantas pregações vão render. Eu sei que tem a de hoje e tem uma próxima. Mas eu não quero determinar tempo para o Senhor, porque o tempo não é meu, o tempo é dele. Quem determina tempo e estações é Ele. Eu não determino nada para Deus fazer na minha vida, porque senão eu inverto a ordem de criatura e de Criador. Amém? Então, irmãos, estejam abertos para ouvir de Deus. Às vezes pode ser que doe, mas muitas das vezes é quando dói é que funciona. Amém? Então, se Deus apertar um pouquinho, fique chateado, não. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E hoje eu quero continuar então falando de propósito. Amém? Por que eu quero continuar falando? Porque eu entendo que este é o momento que Deus quer tratar acerca de entendimento. Esse é o momento onde Deus ele quer trazer para nós o entendimento pelo qual motivo Ele nos constituiu como igreja. Irmãos, vir quinta, vir domingo, não é ser igreja. Isso aqui, se for somente um encontro, todas as quintas e todos os domingos, deixamos de ser igreja e passamos a ser o que? Um ajuntamento de pessoas. Mas até para fazer um ajuntamento de pessoas, queira você ou não, tem que existir o quê? Um propósito. Porque ninguém se junta à toa. Ninguém perde tempo. Vamos se juntar em tal lugar na casa do diácono Márcio. Para quê? O que vai ter? É churrasco? Churrasco é um propósito que mexe com todo mundo.
Sim ou não? Mas para quê? Não, porque nós vamos fazer um churrasco. Não. Desmarca o que tem e vai para lá. Porque até para um ajuntamento é necessário existir o quê? Um propósito. Tudo que eu e você formos fazer nas nossas vidas, tem que existir o quê? Um propósito. Amém? Então eu entendo que esse é o tempo de buscarmos em Deus qual é o nosso propósito. Agora tome muito cuidado, porque nessa busca de encontrar o nosso propósito, nós podemos nos perder. Olha que coisa interessante. Quando eu e você decidimos partir em direção ao nosso propósito, ou seja, em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida, se nós não nos policiarmos, nós nos perdemos. Porque nessa busca constante de encontrar o meu propósito, muitas das vezes, no caminho, vão surgir oportunidades, vão surgir propostas. E muitas das vezes, essas propostas vão soar ao teu ouvido que são de Deus. Essas oportunidades vão aparentar para você que é Deus que está lhe dando. Mas tome cuidado, igreja, nesses dias em que nós estamos nos dispondo a ir em direção ao nosso propósito, tome cuidado com as propostas que vão aparecer diante de você. Tome cuidado com as oportunidades que vão aparecer diante de você. Porque vão aparecer oportunidades que, ao invés de te aproximar, de te levar para o teu propósito, vão te afastar do teu propósito. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é certa: a partir do momento que eu e você decidimos recomeçar, a partir do momento que eu e você, nós decidimos encontrar o nosso propósito, nós nos levantamos do lugar onde estamos, partimos em direção ao nosso propósito, mas alguém se levanta também. Porque o diabo, ele sabe que se você encontrar o teu propósito, ele já não tem mais forças contigo. Porque ele sabe que você encontrando o teu propósito, você encontrou Deus na tua vida. E o que o diabo mais quer é afastar você de Deus. Então muitas das vezes, o que ele vai fazer no caminho? Apresentar oportunidades, levantar propostas, e muitos vão ficar pelo caminho. Então não basta decidir hoje, recomeçar, não basta decidir hoje ir em direção ao teu propósito, você precisa ir e consciente e tendo entendimento para onde você está indo. Eu estou te dizendo isso porque aconteceu com uma família patriarcal. Se você for em Gênesis 11, nos versículos finais, você vai ver lá uma família cuja cabeça era Tera. Quem era Tera? Pai de Abraão. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Tera saiu de uma cidade, de uma região chamada Ur dos Caldeus, e foi em direção a uma terra chamada Canaã. Nós já sabemos que Canaã é o que? É a terra prometida. Opa, então Canaã era o propósito de Deus para aquela família. Eles tinham um objetivo, eles tinham um caminho. Era sair de Ur dos Caldeus e chegar em Canaã. Só que a Bíblia vai dizer também que no caminho, olha como que nós devemos tomar muito cuidado com o caminho. Porque no caminho para o propósito nós podemos nos perder. No caminho, Tera parou em uma cidade chamada Harã. Irmãos, o que deveria ter em Harã para fazer Tera parar? O que tinha naquela cidade tão especial a ponto dele tirar o olhar dele de Canaã e olhar para a cidade de Tera, de Harã? Tinha que ter alguma coisa muito boa, alguma coisa muito palpável, alguma coisa que pudesse fazer com que ele abrisse mão daquilo que Deus tinha para a vida dele, para viver aquilo que os olhos dele viu. Mas para isso a gente vai precisar entender um pouco algumas características daquela região chamada Harã. Harã era um grande
era uma grande cidade movimentada. Era uma cidade que transitavam pessoas indo e vindo. O comércio era algo muito forte naquela região. Obviamente, você atravessando uma região, quando você olha para um lugar movimentado, aquilo te chama a atenção. Você está andando no calçadão, de repente você vê um movimento, alguma coisa te chama a atenção a ponto de você parar e ver o que está acontecendo. E com Tera não foi diferente. Saíram de Ur dos Caldeus, Tera, Abraão, que até então era Abrão, Sara e Ló, todos em direção a Canaã. Só que de repente, Tera, ele para em Harã. Se você não sabe, Tera era vendedor de imagens, de esculturas religiosas, objetos religiosos. Vendo aquele movimento, vendo aquela multidão, ele logo pensou e avistou o quê? Uma oportunidade de quê? De se enriquecer, de prosperar, de crescer. Irmão, cuidado em querer ser próspero. Cuidado em querer crescer. Cuidado em querer conquistar. Porque em meio a tudo isso, você pode se perder. Tera parou. Não era para ele ter parado em Harã, mas ele parou. Talvez Tera deveria falar: não, permaneceremos aqui alguns dias e depois retornaremos. Isso não existe. Porque uma vez que você para, uma vez que você é levado pelo seu olhar, pelo que os teus olhos veem, você não simplesmente para, mas você passa a ser dominado. Algo dominou Tera de tamanha grandeza, que ele não só permaneceu naquele lugar, ele não só enriqueceu, ele não só cresceu, como ele também morreu. Pensa num homem chamado por Deus para tomar posse de uma cidade que manava leite e mel. Mas na ânsia de crescer, na ânsia de prosperar, ele morreu. Irmãos, tem muitos morrendo hoje. Sabe por quê? Estão abandonando o propósito de Deus pelas oportunidades da vida. Não troque o propósito de Deus que está sobre a tua vida, pelas oportunidades da vida. Porque é isso que vai acontecer nos próximos dias. Oportunidades vão chegar diante de nós, mas não é para nos conduzir até o nosso propósito, é para nos tirar do nosso propósito, ou até, quem sabe, nunca encontrarmos com o nosso propósito. Deus não te chamou para morrer em Harã, Deus te chamou para habitar em Canaã. Você está entendendo o mistério? Harã não é o lugar de você ficar, o lugar da tua habitação é em Canaã, no propósito de Deus. Chega, sai deste lugar, porque senão este lugar vai te matar. Não deixe ser levado pelos teus olhos, não deixe ser levado pelo teu coração. Nós estamos falando menos o quê? Menos emoção, mais entendimento. Ei, por que essa oportunidade chegou agora? Alguma coisa tem aí, sim ou não? Ora o Senhor antes, busca o Senhor antes. Mas não, muitas das vezes nós pensamos que tudo que está dando certo é de Deus, e nem tudo que está dando certo é de Deus. Nem tudo que está funcionando na nossa vida significa que Deus está aprovando. Saul funcionou durante muito tempo, mas quem reinava já era Davi. Saul funcionava, Davi já estava fluindo. É por isso que eu disse
que nós precisamos parar de funcionar e passar a fluir. Porque quem está funcionando, pode ser que já não esteja mais agradando. Talvez seja esse o motivo pelo qual Deus considerou, a Bíblia chama Davi um homem segundo o coração de Deus. Porque no coração de Deus você não funciona, você flui. Amém? Então cuidado com o lugar que você parou. Não é o lugar para você estar. Não é o lugar para você permanecer. Amém? Não haja por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você espera. Porque a partir do momento que você age por aquilo que você está vendo, você já não tem mais fé, abandonou o propósito. Mas a partir do momento que eu vou agir por aquilo que eu espero, isso é fé, isso é expectativa no propósito divino sobre a minha vida. Deus não te chamou para morrer em Harã, Deus te chamou para habitar em Canaã. Amém? E aí o tempo passa, Tera morreu. Morreu o propósito de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Se você não quer, Deus arruma outro. Se você não quer ir em direção, Deus sempre vai ter alguém que quer ir em direção. E aí a Bíblia vira para Gênesis capítulo de número 12. E aí você vai falar para mim que Gênesis capítulo de número 12 é a chamada de Abraão. Sim ou não? Sim ou não, igreja? É a chamada de Abraão, sim ou não? Vocês estão em dúvida agora, né? Vai lá, vem pegadinha, né? Não, não é a chamada de Abraão. Sabe o que Deus falou comigo? Que Gênesis capítulo 12, Deus não começou com Abraão, mas Ele recomeçou com Abraão. Gênesis 12 não é o começo, mas é um recomeço. Porque a chamada já tinha sido lá em Gênesis 11, versículos de número 30, 31 adiante. Foi quando Tera saiu com Abraão, Sara e Ló. Ali Deus chamou, ali Deus tirou. E Deus queria conduzir até uma terra, mas no meio do caminho parou. Aí em Gênesis 12 Deus vem e recomeça. Porque nós temos que entender o que Deus está fazendo nos dias de hoje. Abraão tinha errado? Não. Quem que errou? Tera. Sabe o que eu vejo aqui? É que Deus está levantando uma geração de filhos que vai corrigir os erros da geração dos teus pais. É uma geração de filhos que, independente se os pais vão recomeçar ou não, ou talvez já até morreram e não recomeçaram, os filhos vão recomeçar. Tem filhos aqui hoje? Não importa se os seus pais erraram, não importa a forma com que eles te ensinaram. Hoje Deus quer recomeçar com você, a partir de você. E você tem que ter esse entendimento. Porque existe um propósito aí, alojado, alocado em você. E na hora que Deus chama então Abraão, e Deus chega para Abraão e fala: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Aí lembra que eu disse aqui que Deus não tem que dar explicação, Ele tem que dar simplesmente a direção. Não tem que ficar pedindo explicação, eu tenho que receber simplesmente a direção. Deus não explicou a Abraão, Deus deu a direção para Abraão, e Abraão partiu. Você sabe o que eu pude perceber? É coisa da minha cabeça. Mas pela fé, nessa hora eu ouvia Abraão dizendo:
Eu decidi recomeçar. Por isso estou disposto a renunciar. Renunciar o que, Abraão? A idolatria, a prostituição contra os deuses, a renunciar os erros da minha geração passada e disposto a corrigir para a geração futura. É esse tipo de pessoa que Deus está levantando nos dias de hoje. Pessoas que, ao ouvir Deus falar, se levanta e vai. Sai do ambiente que está e vai para o ambiente que Deus sempre projetou para que ela estivesse. Amém? Quantos estão entendendo? Essa é a geração do entendimento. Não é mais a geração da emoção. Não é mais a geração do sensacionalismo. Não, querido. Tudo que Deus faz tem medidas exatas, especificações exatas. Amém? É um recomeço. E Deus quer que a gente venha recomeçar o quê? Direito. Amém? Deixa eu voltar um pouco antes, 6 capítulos antes de Gênesis 12, só para você entender que tudo que Deus faz, Ele tem direção. Gênesis capítulo número 6, Deus também recomeçou, porém com outra pessoa, um homem chamado Noé. A Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o mundo e decidiu dar cabo de tudo, porém achou graça em homem. Ou seja, então, por meio de um homem, Deus não precisa de toda a igreja, precisa de um para recomeçar. Amém? Deus precisa de um. Se Deus queimar no coração de um, em uma churrasqueira, apenas um, no primeiro momento, pega fogo, um carvão. Mas depois de um tempo, de tanto ele queimar, toda a churrasqueira incendeia. Então Deus precisa de um. Amém? Então ele recomeçou com Noé. Só que ao construir algo que nunca ninguém jamais tinha visto, tinha ouvido falar, ele deu a especificação. E ele falou uma vez só com Noé. E Noé trabalhou em cima daquilo durante 120 anos. Agora preste atenção. Entrou Noé e seus familiares na arca. Se você for em Gênesis 6, Gênesis 8:18 e depois Gênesis 9:18. Gênesis 8:18 vai falar quem entrou. Gênesis 9:18 vai falar quem saiu. Você vai ver que são as mesmas pessoas. Olha que interessante. Deus havia dado uma especificação: comprimento, largura, altura, compartimentos. Deus que enviou a quantidade exata de animal, porque não foi Noé que saiu procurando quem deveria levar, foi Deus que enviou. Deus fez tudo conforme Ele havia projetado. E Noé respeitou o projeto de Deus, porque quem está no propósito respeita o projeto de Deus. Ele fez conforme Deus falou. Entrou ele, seus 3 filhos, sua esposa e as esposas dos teus filhos. Saiu ele, seus 3 filhos, sua esposa e a esposa dos teus filhos. Irmão, preste atenção. Não teve geração de novos filhos. Ninguém procriou, nem tampouco os filhos de Noé e nem Noé. Sabe por quê? Porque no tempo de recomeçar, não são dias de gerar filhos. São dias de cuidar daqueles que decidiram recomeçar e permaneceram na arca. Nos dias de recomeçar, muitas das vezes a gente, então beleza, então vamos partir, vamos. Não, lembra a orientação para tudo. Porque na ânsia de encontrar teu propósito, você pode agir na emoção. Não, porque antes eu pagava para as pessoas ir para o encontro com Deus, eu ia atrás daquele irmão, eu ia atrás, calma, então não é para ir. Não estou falando que não é para você deixar de cuidar de pessoas, mas será que é isso que Deus quer? Então Deus não quer que eu cuide de pessoas. Não, não é isso. Entenda o teu papel no corpo.
Paulo falou: eu não fui chamado para batizar, mas foi um dos maiores pregadores dos gentios. Amém? Então, pode ser que ao você ouvir essa mensagem, você sair daqui motivado em ganhar almas, mas você vai perder a sua, porque você ainda não encontrou o teu propósito. Porque não são dias de ganhar, são dias de cuidar. Até porque, uma vez que você respeitou a estrutura da arca, se você colocar um peso a mais, ela pode afundar. Por que você acha que Deus te deu a especificação? Por que você acha que Deus colocou para você a altura, o comprimento, a largura, os compartimentos? Simplesmente para ficar bonitinho? Não. Para você não ultrapassar o limite que você como igreja pode suportar. Porque o projeto de Deus era recomeçar, não era matar. Deus não quer matar a igreja, Deus quer recomeçar com a igreja. É diferente. Então tome cuidado, porque nessa ânsia que nós estamos agora, nessa intenção, nessa motivação, eu quero encontrar o meu propósito, pode ser que o diabo vai soprar na tua vida, nos teus ouvidos vai falar: ó, volta a fazer aquilo que você fazia. Ei, calma. Recomeçar nem sempre é voltar a fazer o que fazia, porque muitas coisas nós fizemos de errado. Pare, avalie, busque em Deus e espere a resposta. Amém? Então vamos tomar cuidado com as propostas, porque senão nós vamos morrer, e pior, dentro da arca, dentro da igreja. Aí nós vamos deixar de ser pessoas vazias sem forma, e uma igreja vazia e sem forma. Deus não quer igreja vazia e sem forma. Deus quer uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Amém? Deus quer uma igreja que faça sentido ela existir. Uma igreja avivada, uma igreja viva, que leva vida, até porque o nosso nome é Semeando Vida. Amém, irmãos? Então cuidado, propostas vão chegar, mas nós não vamos aceitar qualquer coisa que vai chegar diante de nós. Amém? Então Deus recomeçou com Abraão, e Abraão partiu em direção a essa terra, sem saber como, mas ele partiu. Muitas coisas aconteceram com Abraão no caminho, muitas coisas vão acontecer comigo e com você no caminho. Mas uma coisa nós temos que entender, é acontecer estando nós no caminho. Outra coisa é acontecer estando nós fora do caminho. Porque se eu estiver no caminho, eu vou ter mais facilidade para ouvir, não só ouvir, discernir a voz de Deus. E eu vou ter facilidade para entender o que Deus está me guiando, me direcionando. Irmãos, nessa busca pelo meu propósito, eu encontrei o meu propósito. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês, porque Deus falou comigo que existem pessoas aqui dentro hoje que poderiam se identificar com o meu propósito, e se identificando com este meu propósito, somaria para que juntos pudéssemos trabalhar para o reino. Existem pessoas que vão se identificar com aquilo que vai ser ministrado aqui agora. Amém? Porque nós temos que aprender que nós podemos ter diversas bandeiras, mas precisamos ser apenas um exército. Amém? E o propósito que Deus colocou no meu coração, buscando, porque, irmão, você pode ter uma certeza, uma das coisas que eu mais tenho feito nos últimos dias, eu tenho lido, eu tenho visto, eu tenho ouvido. Irmão, eu vou para o banheiro, eu levo minha Bíblia. Eu vou para a cozinha fazer alguma coisa, eu ponho uma ministração. Eu não estou perdendo tempo não, porque eu já perdi tempo demais. E nisso Deus tem falado muitas coisas ao meu coração, porque eu decidi renunciar a certas coisas.
Eu me lembro de uma semana, há uns dias atrás aí, que eu fiquei uma semana sem zap. Que coisa boa. A vida sem WhatsApp. Por incrível que pareça, a vida sem WhatsApp. E depois eu voltei, porque eu preciso do dispositivo, eu preciso, né, do aplicativo. Através dele eu comunico muitas coisas. O meu trabalho exige. Enfim, eu tenho N motivos. Mas eu renunciei durante uma semana e pude provar de certas experiências que se eu tivesse com ele eu não provaria. Então, buscando em Deus nesses últimos dias, Deus falou para mim que o meu propósito é entender, estabelecer e promover. Entender, estabelecer e promover. Entender o quê? O que Ele quer para os dias de hoje. Entender a vontade dEle para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. Porque o que eu ouço dEle altera em mim, mas o que eu falo dEle modifica ao meu redor. Então Deus não está falando comigo para eu me encher. Deus está falando comigo para eu transmitir, para eu desaguar. Então Deus falou, você precisa entender. Agora, como que eu entendo que Deus vai falar comigo? Primeiro, eu preciso parar tudo, isso já foi falado. Para quê? Para eu ouvir o falar de Deus. Eu preciso querer ouvir Deus falar, porque Deus quer falar, mas muitas das vezes nós temos dificuldade de quê? De ouvir Deus falar. Eu não tenho dúvidas de que Deus está falando nesses dias. Eu tenho dúvidas se nós estamos ouvindo o que Deus está falando nesses dias. Só que para mim ouvir Deus falar, eu vou ter que renunciar a algumas coisas. A gente perde muito tempo com coisas que poderia esse tempo ser aproveitado com as coisas de Deus. Ah, é pecado? Não estou falando que é pecado, mas é desperdício. Talvez para você ouvir Deus falar com você, ou você sentir Deus testificando em você aquilo que Ele está falando através de um profeta, através de um pregador, você vai ter que abrir teu coração, você vai ter que tirar um tempo para Deus, seja no teu quarto, seja no teu carro, seja num lugar onde você estiver, mas você vai ter que ter um tempo para Deus, porque se você não parar, Deus vai te parar. E hoje a gente tem tempo para tudo. A gente vê de tudo, a gente faz de tudo, a gente fala de tudo, mas nós temos dificuldade de parar para ouvir Deus falar. Perdemos tempo em redes sociais e depois falamos que não temos tempo para orar. Gente, essa é a realidade. Ficamos horas com o nosso dedinho, ó. Mas esse dedinho aqui não funciona. E eu tenho procurado nos últimos dias folhear mais, ouvir mais Deus falar. E como eu tenho provado certas experiências com Deus? Porque Deus fala, gente. Amém? Deus fala. Basta a gente estar o quê? Atentos. Mas eu preciso renunciar. Eu não sei o que você vai renunciar para você ouvir Deus falar contigo. Mas Deus quer algo que você venha renunciar, porque Ele só está precisando você tomar essa decisão para Ele começar a falar no teu coração. E por que eu preciso entender? Porque eu vou estabelecer aquilo que eu entendi. Logo, se eu entender errado, eu vou estabelecer errado. Se eu estabelecer errado, eu vou ter que recomeçar. Aí a Bíblia vai ensinar para mim e para você: qual homem que antes de iniciar uma construção não senta, calcula, para ver se o que ele tem é o suficiente para chegar até o fim, para que não venham outros e falem: esse começou, mas não terminou. Muitos, na ânsia, na emoção, mal ouvem e já colocam em prática. Aí dá errado, porque não entendeu, só ouviu.
A gente precisa entender, porque às vezes a gente quer ouvir, mas falando. Não, eu ouço calado. Amém, irmãos? Então vou precisar renunciar para que eu possa então estabelecer. E depois que eu estabelecer, eu vou promover. Porque eu só posso promover aquilo que eu estabeleci em mim primeiro. Porque se a obra não for feita em mim primeiro, eu não tenho autoridade, eu não tenho experiência, eu não tenho punho e autonomia para estabelecer. Porque é muito fácil eu querer estabelecer algo sobre a tua vida, sendo que na minha vida ainda não foi estabelecido. Isso é legalismo. Eu pregar uma verdade na tua vida e não viver essa verdade na minha vida. O João Vitor está aqui, ele é prova. As nossas conversas ultimamente têm sido sobre o quê? Propósito. A gente só sabe falar de propósito. Ele vai lá para casa, a gente fica lá, e é propósito para cá, é propósito para lá, porque é isso que eu estou vivendo. Então eu vou falar o que eu estou o quê? Vivendo. Eu tenho que falar o que Deus está fazendo em mim, para que depois eu possa promover isso nas pessoas. Então, irmãos, o que eu estou fazendo até aqui é porque Deus já fez em mim, e Ele quer fazer em você. Então você precisa entender isso. Entender o que Deus quer para a tua vida, estabelecer o que Deus tem para a tua vida, e depois promover isso. Porque promover é você, depois que você estabeleceu, é você levar isso para outras pessoas. É você ajudar as pessoas a ter o mesmo entendimento que você está tendo nesse momento. Porque Deus te chamou para ser uma bênção. Amém? Deus te chamou para você influenciar, para você ir. Mas existem etapas, você não pode ir sem o entendimento. E nem tampouco não tendo estabelecido isso na tua vida. Então entenda em Deus o teu propósito. Estabeleça esse propósito na tua vida. E depois vai promover ele. São etapas que Deus não pula. E Deus jamais vai pular. Quem está entendendo, diga amém. Amém? E depois, a partir do momento que eu começar a promover tudo aquilo que eu entendi e estabeleci, eu vou começar a gozar, a viver de coisas que só vive quem está no propósito. Irmãos, entenda e saiba que existem benefícios de uma vida com propósito. Existem benefícios pelo simples fato de você viver uma vida com propósito. E esses benefícios nós vamos estar tratando na próxima ministração. Amém? Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Gostaria que você pudesse fechar os teus olhos. Eu quero orar por você nesta noite. Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus falou no teu coração. Eu não tenho dúvida porque eu sei que o que eu estou fazendo hoje está alinhado com o propósito dele sobre a minha vida. E quando eu estou alinhado com o propósito dele sobre a minha vida, eu sei que tudo que aquilo que sair da minha boca fluirá dentro de ti de uma maneira sobrenatural, como um rio de águas vivas. Amém? Então não tenho dúvida que Deus falou contigo nesta noite. Eu não tenho dúvida que Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. É tempo de entendermos. É tempo de buscarmos em Deus esse entendimento. Porque esse entendimento, ele vai te ajudar muito na tua vida. Ele vai te livrar de muitas situações que você não deveria ter se metido. E talvez uma delas seja a morte no lugar onde você se encontra. Amém?
fazer um convite nesta noite. Você que um dia foi chamado por Deus. Um dia Deus chegou para você, Deus te chamou, Deus ministrou no teu coração e falou contigo: filho meu, amado meu, sai do lugar onde você está. Vai para um lugar que eu irei te mostrar. Este lugar, eu posso dizer somente uma coisa para você: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao coração do homem aquilo que está preparado para ti. E você saiu, e você partiu, mas propostas, oportunidades se apresentaram no meio do caminho. E você parou numa cidade chamada Harã, porque ali você enxergou algumas oportunidades que foram boas aos teus olhos, mas mal aos olhos de Deus. E ali você vem pagando um preço. Algumas coisas até continuam dando certo na sua vida. Porque deixa eu te falar uma coisa: você não acredita, até o diabo abençoa. Amém? Até o diabo abençoa. O diabo pegou Jesus, levou para o monte e disse o quê? Te darei tudo isso, se prostrar e me adorar. E aí você parou, porque alguma coisa chamou a atenção nos teus olhos. Teu coração palpitou, bateu mais forte, e você foi rumo a essa terra. Talvez como Tera você não morreu, mas você está prestes a morrer. E Deus nesta noite, Ele te chama dizendo assim: saia de Harã e venha para Canaã, porque Harã não é a tua terra de habitação. A tua terra de habitação e o propósito que eu tenho para você é em Canaã. Quero convidar você que por algum motivo aceitou propostas ao longo da tua caminhada e que isso serviu para que você se desviasse do propósito de Deus para a sua vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu sei que Deus está falando contigo. Deus tem um propósito na tua vida, mas alguma coisa, uma oportunidade, alguma coisa aconteceu, alguma proposta fez com que você parasse no lugar onde você está. Deus quer recomeçar com você nesta noite. Deus quer recomeçar através de você nesta noite. Porque você pode ter abandonado o propósito dele, mas o propósito dele não te abandonou. Enquanto houver fôlego de vida, haverá esperança. E Deus te chama aqui nesta noite porque Ele acredita no propósito que está sobre a tua vida. Talvez você não acredita, mas Deus acredita. O diabo acredita. E fato é que Ele ofereceu propostas, lhe proporcionou oportunidades, e você aceitou. E Deus te chama nesta noite. É tempo de recomeçar. É tempo de você ter entendimento. É tempo de você entender que o lugar onde você está não é para você estar. O lugar de você estar ainda está vazio. Está vazio porque você não está lá. Tem alguém nesta noite que quer voltar para o propósito de Deus? Além do nosso irmão Anderson? Tem alguém que um dia caminhava, mas que parou, e deseja voltar a caminhar, deseja voltar para o caminho? Não? Então estenda as tuas mãos aqui para frente, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu filho Anderson, que nesta noite, ó Deus, entendeu o motivo pelo qual o Senhor o trouxe aqui. Que existe um propósito estabelecido sobre a vida dele, Pai.
Propósito este que está ainda sobre a vida dele, porque ele não morreu, Pai. E o Senhor acredita e continua investindo nesse propósito. Pai, que ao sair daqui nesta noite, ele vai em direção a este propósito, com cautela e com cuidado, para que as investidas do diabo, as propostas lançadas pelo inimigo, não venham fazer com que ele se desvie novamente do teu propósito que está sobre a vida dele. Deus, que o Senhor guarde o caminhar dele, que o Senhor guarde o deitar e o levantar dele, o descansar e o trabalhar, Pai. Que o Senhor o conduza, meu Deus, e que ele possa não olhar para a direita e nem para a esquerda, mas apenas para a frente, meu Deus. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o teu Filho Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, toma a vida dele em tuas mãos. Que o Senhor, meu Deus, continue falando ao coração dele, meu Deus. Que todas as vezes que as propostas aparecerem diante dele, Deus, ele venha em ti ser forte o suficiente para recusar cada proposta, para recusar cada oportunidade, que ele entender no Senhor, meu Deus, que não vai o levar para perto do propósito, mas vai o afastar do propósito. Deus, em nome de Jesus, recomeça com ele nesta noite, por meio dele, meu Deus, e através dele. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pai, igualmente eu oro pela tua igreja, meu Deus. Essa igreja que está vivendo um tempo precioso, um tempo de recomeço, mas um tempo também, ó Deus, de entendimento. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor, meu Deus, continue, meu Pai, ministrando em nossos corações, nos dando um entendimento do teu propósito. Deus, aqueles que ainda não conseguiram encontrar no Senhor o propósito que o Senhor estabeleceu sobre a vida dele, Deus, que mediante a busca, que mediante a intensidade, o Senhor venha se revelar, meu Deus, assim como o Senhor se revelou para mim, assim como o Senhor já se revelou para muitos homens, para muitas mulheres, meu Pai, que nesta geração, neste tempo e nestes dias, o Senhor continue se revelando para a tua igreja que te busca, a tua igreja que te anseia, Pai querido. Que o Senhor levante uma geração nestes dias de filhos que estão dispostos a recomeçar, pagar o preço pelos erros dos pais, pelos erros da outra geração, mas que estejam dispostos, meu Deus, a prosseguir, meu Deus, para que a próxima geração, ela possa vir mais forte ainda, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, nos leve em segurança, que o Senhor repreenda todo o contra-ataque do inimigo, toda investida do inimigo sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado na tua presença. Que o Senhor, meu Deus, faça com que venhamos ansiar pelo próximo culto, mas não somente pelo culto de domingo, mas pelo culto que vamos prestar nesta noite ao Senhor dentro dos nossos lares, amanhã dentro do nosso local de trabalho, no final de semana quando estivermos passeando, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que ali possamos estar celebrando um culto ao Senhor, que possamos entrar num nível de intimidade, que independente do ambiente, ali o Senhor venha falar e possamos ouvir o teu falar. Deus, em nome de Jesus, essa oração que eu te faço, crendo a Deus que o Senhor está dando entendimento à nossa geração, à nossa igreja, ao teu povo, em nome de Jesus, com a mão no seu coração, com o amor de Deus e nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo estejam hoje e sempre sobre a tua vida, e a igreja que vai sair daqui hoje com entendimento, diga glória a Deus. Dá um aplauso bem forte ao nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluias.